Olá, boa noite. Nós estamos dando início a mais uma live aqui pelo o nosso Instagram da Band FM. A Band FM é a sua rádio do seu jeito. Então a nossa live, como você já vem acompanhando, né, desde da semana passada, iniciamos com o piloto Átila Abreu, batendo um papo numa resenha gostosa com a gente aqui na Band. Depois nós conversamos com o Rodrigo Hardy, que é o capitão da seleção brasileira de futsal, participou conosco também. Na sexta-feira, Paulo Roberto Santos, ex-técnico do São Bento, atual técnico do Santo André, e nós brincávamos aqui, né, o campeão moral do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, né, da Série A, o nosso Paulo Roberto Santos. Então, a gente vai dar essa sequência nesta live, que também tem um quiz, e sempre batendo um papo com as pessoas que são ligadas ao esporte, com passagens pelo esporte, não só por Sorocaba, mas por toda a nossa região. Então, a gente está dando essa sequência hoje também com um convidado todo especial. E sempre tem o quiz. O quiz, todo mundo participando do quiz. O líder, por enquanto, é o Átila Abreu, com 12 pontos em 16 possíveis, né? Então o Átila tem 12 pontos, o Rodrigo atingiu a marca de 6 pontos, o Paulo Roberto na última sexta-feira fez 8 pontos, e hoje, quem sabe, o nosso próximo convidado possa passar à frente do Átila Abreu. E esse convidado desta noite é um cara que realmente eu gosto muito, sou fã, conheço há um bom tempo, toda a sua trajetória dentro do jornalismo esportivo, né, nas narrações esportivas. É um cara que tem história no rádio em São Paulo, tem história na televisão também. Então realmente é com muita alegria, muita satisfação que nós temos hoje mais um convidado, né, que tem também um laços com a cidade de Sorocaba, morou em Sorocaba até o ano passado, trabalhou também em Sorocaba como radialista, jornalista, enfim, e hoje está em Ribeirão Preto, trabalha em Ribeirão Preto, comanda o grupo Tati de Ribeirão Preto, com comunicação, não só rádio, TV, internet, é o grande comandante lá em Ribeirão Preto, e é o nosso convidado, que a gente está esperando aqui, se o nosso convidado da Jali vai pintar aqui, que você sabe que é o Jorge Vinícius, narrador Jorge Vinícius. Nós anunciamos durante toda a semana a participação do Jorge Vinícius conosco aqui nesta live no Instagram da Band FM. O Jorge Vinícius, que olha, ele tem uma marca na sua carreira. Ele, com 21 anos de idade, trabalhando em São Paulo, na Rádio Gazeta em São Paulo, o Jorge Vinícius participou com a equipe da Gazeta na época da Copa do Mundo de 94. Além de tudo, pé quente, né? Porque o Brasil não vencia uma Copa do Mundo há 24 anos, e lá em 94 o Brasil levantou o caneco, né, o tetra, e o Jorge Vinícius estava lá trabalhando e narrando. Ele foi o mais jovem, 21 anos, narrador em termos de Copa do Mundo. Então realmente a gente tem muita alegria, muita satisfação de tê-lo como amigo, tê-lo como colega, o Jorge Vinícius. Deixa eu ver se o Jorge já está por aqui. Vamos achar Jorge Vinícius aqui na nossa live. Porque Jorge Vinícius, onde estaria Jorge Vinícius? Vamos tentar aqui já achar o meu querido Jorge Vinícius para que ele possa entrar conosco aqui. Jorge Vinícius já vai dividir tela com a gente. Ele que está em Ribeirão Preto, aqui em Sorocaba, 14 graus. Ribeirão Preto geralmente está um pouquinho mais quente, mas também deve estar frio por aí, né, Jorge? Boa noite. Você me ouve bem, Jorge? Você me ouve bem? Não estou conseguindo te ouvir. Você me ouve bem? Eu não estou te ouvindo. Deixa eu até mexer aqui no meu fone. Não está chegando o teu áudio aqui. O áudio não está chegando. Você me escuta ou não? Ah, sim, agora sim. Agora sim. Beleza? Agora eu estou te escutando também, agora beleza. Beleza, tamo junto então. Então eu falava que aqui a gente tá com 14 graus, tá uma friaca aqui em Sorocaba. Ribeirão Preto nesse momento também tá meio friozinho. Tá frio aqui, né? Ainda mais para Ribeirão Preto, né? Vocês estão aí em Sorocaba, na querida Sorocaba, pertinho de São Paulo, da capital paulista, mas aqui em Ribeirão Preto, 300 quilômetros, 330 quilômetros da capital paulista, aqui pra gente 15 graus, 14, 15 graus, já é muito frio aqui, viu, Paulo? Ah, com toda certeza. Agora, Jorge, a primeira pergunta que eu tenho feito aos nossos convidados aqui é a respeito deste momento de isolamento, né? Esta quarentena, essa mudança de rotina para todos nós. E quando eu falo todos nós,
todas as atividades praticamente, com exceção aquelas que estão no front, né? São as atividades que realmente mudaram a rotina, né? Uma nova leitura de trabalho e a nossa atividade, que é trabalhar com comunicação, estamos em casa, né? Trabalhando por Skype, não estamos tendo aquela convivência com os amigos no estúdio, aquilo que nos dá prazer, você, eu, enfim, transmissão dos jogos de futebol. Infelizmente, isso não está acontecendo e acredito que não deve acontecer nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Mas como é que está a tua rotina aí de quarentena? O futebol está parado e a gente aqui no Grupo Tati de Comunicação, eu sou gerente de esportes do departamento, eu comando o departamento de esportes aqui do Grupo Tati de Comunicação. O nosso grupo tem emissoras de televisão, 2 emissoras de rádio, uma AM, outra FM. Temos o portal, o Facebook, aplicativo, temos o YouTube, e com o futebol parado, nós paramos também com os nossos programas diários. Aqui nós temos 2 programas de esportes, um apresentado por mim no meio-dia e o outro às 18 horas. Então a gente tirou do ar esses 2 programas porque não dá para a gente ficar todo dia falando quando o futebol, ficar fazendo previsão. Quando o futebol vai voltar, quando nós teremos novos eventos esportivos, não só com relação ao futebol, né? Então, estamos sem programação esportiva, os assuntos principais do esporte a gente coloca durante a nossa programação, e eu migrei para o jornalismo, tenho apresentado um programa chamado Agora em Pauta, que é levado ao ar das 2h30 da tarde até as 3h30, pela multiplataforma aqui do Grupo Tati de Comunicação. Legal, bacana. A gente precisa realmente trabalhar, as notícias precisam ser levadas ao ar, mas falar de futebol hoje fica complicado. No interior também, com o campeonato Série A2, Série A3, Série A1, está tudo parado, né? Eu falava com o Paulo Roberto, que é o técnico do Santo André, que brinca muito aqui. O Santo André é campeão moral desse Campeonato Paulista, né? Pela campanha que fez, pela forma como jogou. Infelizmente, o campeonato foi interrompido e a gente fica sem saber se o campeonato terá um desfecho dentro do campo ou não. Na semana passada foi feita uma pesquisa, a gente até divulgou, entre vários torcedores de diversos times, na maioria os 4 grandes de São Paulo, e os próprios torcedores entendem que não há mais clima para continuar o Campeonato Paulista, que o Santo André tem que ser aclamado aí como campeão pela campanha que fez. Mas, de qualquer forma, o trabalho continua, a gente está aí sempre para levar informação. Agora, eu passei teu currículo aqui enquanto a gente não estava dividindo tela e tal, e falei aqui que você, com 21 anos, foi um dos caras, se não for o mais jovem, tá entre os mais jovens a narrar uma Copa do Mundo. E, acima de tudo, pé quente, que foi com a equipe da Gazeta lá em 94, a seleção conquistou o caneco que não conquistava. Enfim, conta um pouco dessa experiência, 21 anos, uma equipe que tinha Mauro Betting, Pedro Luiz Júnior, era comandado pelo Enio Rodrigues. Eu me lembro muito bem desta época, e eu tenho até hoje guardado o recorte do jornal onde saiu todos os caras da Gazeta. Você estava nesse recorte, muita gente, Roberto Carmona, Regiane Ritt, José Diniz Neto, Marcelo de Lado, enfim, todo aquele timaço, João Guilherme, grande JG, João Guilherme, e você fazia parte desse elenco aí da Rádio Gazeta e foi para a Copa. Como é que foi chegar na Copa com 21 anos de idade, cara? Antes, então, deixa eu dar uma boa noite a todos que nos acompanham aqui, né? Agora de maneira oficial, para a Band FM da querida cidade de Sorocaba. Morei aí em Sorocaba 8 anos, foram 8 anos muito bem vividos, com muitos amigos, muitas amizades construídas, e eu tenho um carinho, né? A nossa família tem um carinho muito grande pela cidade de Sorocaba, e obrigado pelo convite feito por você, Paulo. Aproveito para abraçar os meus amigos aí da Band FM, tá? Todos eles, tá? O nosso querido Castor, né? Escuta, o Caju tá aí ainda ou não? Tá comandando a nossa Band ou não? Claro, é o nosso chefe agora aqui, nosso Carlinhos Caju, todas as manhãs ao vivo com o seu programa na Band FM 102,7, das 9 às 11, a Casa do Caju, é o nosso comandante. Tá certo, um abraço pro querido Caju, pro Lucas Pedroso, enfim, para essa turma muito boa e competente, que tem, né, desde um tempo para cá também, a sua presença como um grande profissional, como um grande caráter, e é muito bom a gente ressaltar esses valores, principalmente os valores humanos, né? Eu tenho um carinho muito grande por você, você sabe disso, uma consideração, então eu fico muito feliz. Então, muito obrigado pelo espaço aqui, e um abração a todos que nos estão acompanhando aqui pela Band FM 102,7 de Sorocaba, para a região e para o mundo inteiro, através da internet também.
Pois é, você me faz voltar ao passado, né? Eu completei recentemente 48 anos de idade e, na verdade, eu tinha 22 anos quando eu fui para essa Copa do Mundo, a minha primeira pela Rádio Gazeta de São Paulo, em 94, nos Estados Unidos. E, de fato, na época, eu era o narrador mais novo entre todos eles, entre rádio e televisão, naquela Copa que estava transmitindo o Mundial. Então, para mim, foi um grande presente, porque eu só recebi praticamente, desde quando eu cheguei na Rádio Gazeta, pelas mãos do Pedro Luiz Pauliello, só presente, só coisas bacanas que ele pôde me proporcionar, né? Então, uma delas foi a Copa do Mundo. E você falou daquela equipe, um timaço, né? Uma grande seleção que foi montada. Talvez ainda nós, naquela época, não que eu tem uma projeção maior, tem um nome hoje e tal, nada disso, mas naquela época nós estávamos praticamente, eu no meu caso, estava começando, estava engatinhando em São Paulo. Minha primeira emissora em São Paulo foi a Rádio Gazeta. Eu cheguei em São Paulo pela Rádio Gazeta em 1993, e como contratado, no primeiro ano já fiz jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, aí em 94, antes do Brasil se despedir do nosso país para embarcar para o Canadá, onde fez um amistoso lá em Edmonton, eu fui presenteado também para fazer o jogo de despedida Brasil-Islândia em Florianópolis. Fiz esse último jogo do Brasil aqui em nosso território. Depois fui para o Canadá, antes para ir para os Estados Unidos. Nós ficamos quase 10 dias em Edmonton, no Canadá. Transmiti o último amistoso do Brasil, Brasil e Canadá. E depois fui para Dallas, onde a gente ficou lá mais uns 40, 42 dias. E tive o outro presente também, o privilégio de receber um presente na última semana da Copa do Mundo, do próprio comandante nosso, da nossa equipe, o Pedro Luiz Pauliello. Pelo trabalho nosso, ele me enviou, junto com o Pedro Luiz Júnior, seu filho, saudoso, comentarista também dos bons, e junto com o Marcelo de Lalo, também saudoso Marcelo de Lalo, um dos grandes repórteres que a gente perdeu aí, nós ganhamos uma passagem para Los Angeles, para a gente transmitir no estádio, no Rose Bowl, o jogo decisivo do terceiro lugar, entre Bulgária e Suécia. E foi o mesmo estádio que recebeu o Brasil e Itália no dia seguinte na decisão da Copa do Mundo. Então, nós transmitimos do estádio pela Rádio Gazeta, minha única transmissão naquele Mundial do estádio, o resto era tudo pelo IBC de Dallas, dentro do estúdio, né, o chamado off-tube, mas eu transmiti esse jogo, ficamos lá, e no dia seguinte eu acompanhei como torcedor ali atrás do gol, onde a Copa foi decidida nos pênaltis, a conquista do tetracampeonato. Depois de 24 anos, nós soltamos o grito de tetra, tetra! Você acompanhou a bola do Baggio viajar, ela passou por você ali, a bola do Baggio. Bacana. Isso. Muito legal. E essa equipe da Rádio Gazeta, que você trabalhou, eu me lembro que era um projeto de 24 horas de esporte no ar, né? Foi um projeto inovador ali da Rádio Gazeta na época, né? Nessa época ainda não era. Não. Essa época, 93, 94, ainda não era, não tinha sido segmentada a programação dela e direcionada só para esporte. O que aconteceu? Eu voltei da Copa, recebi um convite da Jovem Pan, não aceitei, e fui para a Rádio Bandeirantes, que me fez uma proposta. Então, janeiro de 95, eu fui para a Bandeirantes. Quando eu fui para a Bandeirantes, nesse meio tempo, a Rádio Gazeta, no início de 95, se consolidou como uma rádio de esportes. E aí começou a contratar muita gente. Cleide Oliveira foi para lá, Maércio Ramos, o Morcegão, foi para lá. Enfim, Juarez Soares foi para lá. Foram muitas as contratações. João Guilherme chegou nessa época, em 95. João Guilherme, que arrebenta, que faz sucesso hoje na Fox Sports. Depois teve antes no Sport TV. Só que eu fiquei um período de apenas 5, 6 meses na Rádio Bandeirantes. Eu pedi a demissão, olha que louco, hein? Moleque de tudo. Eu lembro disso. Eu pedi demissão da Rádio Bandeirantes para voltar para a Gazeta por causa desse projeto, porque a rádio virou uma rádio de esporte. E lá, olha só a minha cabeça. Lá eu ia narrar todo dia, tal como eu acabei narrando, né? Lá que eu conheci, de fato, os outros esportes. Entrei, né, nos outros esportes como narrador esportivo, estudando os esportes, e ali eu narrei de tudo na Gazeta, que foi uma grande escola, né? Então foi nessa época, em 95, sim, ela se transformou numa rádio só de esporte, a rádio que pratica esporte, Gazeta. E quando você foi para Bandeirantes,
Tinha o Fiore, claro que era o grande comandante, tinha o Dirceu Maravilha. Eu acho que em 95, me corrija aí, o Éder tinha saído porque ele montou uma equipe na Capital. Foi a primeira equipe que ele montou, foi na Rádio Capital. Aí o Éder já tinha saído, não tinha? Você chegou a trabalhar com o Éder? Não cheguei a trabalhar com o Éder, não, você tem razão. O Éder tinha saído da Rádio Bandeirantes para montar primeiro a sua equipe na Band FM. E aí a Rádio Bandeirantes, o que ela tentou fazer naquela oportunidade? Ela tentou colocar o Fiore como comentarista, fazer a transição do Fiore de narrador para comentarista. E ela colocou como principal narrador, naquela oportunidade, o Dirceu Maravilha. Então, eles precisariam de um outro narrador para começar um trabalho que seria, assim, a longo prazo, nem a médio prazo. Entendeu? Para criar uma identidade com a Rádio Bandeirantes. E aí, o Sérgio Cunha, com o Alberto Luchetti, que era o diretor na época da Rádio Bandeirantes, eles fizeram uma proposta muito boa e irrecusável para mim, e eu fui. Só que para mim, na minha cabeça, como eu narrava 4, 5 vezes por semana na Rádio Gazeta, eu achei que na Rádio Bandeirantes eu fosse ter também essa quantidade de jogos, né? E moleque, sabe, querendo trabalhar, eu transmitia um jogo importante de 15 em 15 dias. Fazia muito portuguesa. Então, eu senti o baque. Eu queria trabalhar, eu queria narrar. Olha que loucura. E aí eu chegava para o Sérgio Cunha, meu chefe na época, Sérgio, e aí, ouviu ontem, como é que foi? Foi legal, narrei um jogo bacana, Palmeiras e América em Rio Preto. Aí o Sérgio Cunha me falava assim, eu só vou te ouvir daqui 5 anos. E aquilo lá me judiava, você sabe como é que é, né? Ainda mais pra gente que gosta de trabalhar, gosta de estar em ação. E eu não entendia muito bem aquilo. Hoje, sim, com 48 anos de idade, eu sei o que o Sérgio Cunha queria fazer comigo, entendeu? Qual era o caminho que ele estava trilhando para mim. Inclusive, aqui o ano passado, em Ribeirão Preto, o Sérgio Cunha esteve aqui, nós fomos almoçar aqui no Coco Bambu, aqui no shopping, e a gente ficou a tarde inteira conversando, principalmente sobre essa passagem legal. Hoje a gente dá risada, claro. Mas na época o Sérgio Cunha falava assim, eu não podia, Jorge, te impedir de sair da Rádio Bandeirantes, eu sei como é que é a juventude e tal. Ele não me recrimina, mas eu me recrimino. Para mim foi o maior erro, talvez o único grande erro da minha carreira, foi ter pedido demissão da Rádio Bandeirantes em 95. Bom, você rodou muito, trabalhou em diversas emissoras, né, de São Paulo, Bandeirantes, trabalhou na Gazeta, trabalhou na Record, trabalhou na Rádio Capital, trabalhou com outros grandes amigos, trabalhou com o meu grande amigo Bruno Mendonça. Bruno Mendonça virou pastor agora, Bruno Mendonça. Quem diria, meu amigo? Trabalhou na Capital. A vida e as suas surpresas, hein? Dúvida. E aí teve a transição, né, do rádio para a TV, você trabalhou uma época na TV Cultura, narrou lá na TV Cultura, e claro que o áudio foi narrar na Sport TV, onde você ficou 6, 7 anos no Grupo Globo, né? E, aliás, dentro dessa história do Grupo Globo, que acho que é outro marco também para a tua carreira profissional, você narrou muito nas Olimpíadas do Rio, né? Sim, então, aí deixa eu te explicar o que é que aconteceu. Eu estava um bom tempo na Rádio Record de São Paulo, e aí, em 2009, no final de 2009, a Rádio Record ela encerrou as suas transmissões esportivas, ela fez um acordo com o Éder Luiz para o Éder Luiz assumir, numa parceria com a Rádio Transamérica, o esporte da Rádio Record. Então, todos os funcionários da Rádio Record, do Departamento de Esporte, eles não tiveram os contratos renovados. A gente trabalhava como pessoa jurídica, né, não era CLT, e como PJ, na hora da renovação, ficaria a critério do Éder renovar ou não, se ele quisesse continuar com cada um. Como o Éder tinha grandes narradores na época, né, o Oswaldo Maciel, o Antônio Edson, o próprio Éder Luiz, ele acabou não me aproveitando. Aí eu fiquei desempregado, mas fiquei desempregado assim, durou 20 dias, porque Penápolis, através da Ativa FM, resolveu transmitir futebol pela primeira vez, uma emissora FM em Penápolis. Eles me convidaram, eu sou de Penápolis, sou natural de Penápolis, sou nascido lá. Aí eu comecei a transmitir os jogos pela Ativa FM, mesmo morando em São Paulo. Já veio o convite da Rádio Brasil de Campinas para transmitir os jogos do Guarani da Ponte. Aí eu, transmitindo os jogos pela Rádio Brasil, já pintou a oportunidade, num convite do Sport TV, com uma colaboração muito grande do J. Júnior e o Roger, que era um dos chefes lá na época, na oportunidade, ele recebeu material meu de umas transmissões que eu tinha feito na época pela TV Cultura do Campeonato Italiano,
Ele gostou, me escalou para fazer os jogos do Guaratinguetá na Série B do Campeonato Brasileiro, tudo no Premier. Eu comecei ali a minha trajetória dentro do Grupo Globo, né, no Premier Futebol Clube. Aí acabou Penápolis, chegou a Rádio Tri FM de Santos, a Tribuna FM de Santos queria transmitir jogos, com uma equipe nova, acompanhando o Santos, tal, fazendo um trabalho também legal, bacana. O Grupo Tribuna lá em Santos, no litoral, é fantástico, né? É fantástico. E aí fizeram uma proposta para mim, eu topei também. Então eu fiquei com a Tri FM, a Rádio Brasil de Campinas, Premier. Aí acabou a Rádio Brasil, acabou o campeonato, aí veio uma proposta da Rádio Cruzeiro FM, aí de Sorocaba. Aliás, o Edivaldo. Só um parênteses aí dessa história, que é legal, faz parte da história. Eu era o coordenador da Cruzeiro, saí da Cruzeiro no dia 27 de abril. 27 de abril de 2010. Eu tinha uma trajetória na Cruzeiro de 9 anos, e aí teve um probleminha lá, eu falei, não vou sair. Saí no dia 27 de abril, e no dia 3 de maio eu comecei na Jovem Pan, que virou Ipanema, agora virou Jovem Pan, né? Fiquei 10 anos lá também. Bom, enfim, aí eu saio e, sei lá, um mês depois, 2, a gente vai falar melhor agora, você chega. Porque foi realmente quando eu saí, né? Os caras precisavam dar uma mexida lá, aí os caras tiraram pesado, os caras trouxeram Jorge Vinícius. Mas foi muito legal, foi muito bacana. Aliás, eu acertei a minha ida para a Rádio Cruzeiro FM ali naquela famosa churrascaria do Canindé, sabe, ali na Marginal, Tietê? Aí me levaram para almoçar lá e acabei acertando. E foi até legal, foi bacana na minha vida, porque a gente queria sair de São Paulo, principalmente a minha esposa na época. Ela não aguentava mais, porque ela enfrentava o dia a dia de São Paulo. Eu nem tanto. Mas ela passava sufoco no trânsito, dirigindo, tinha medo, não tinha segurança com a cidade, enfim, foram vários os fatores. E aí a gente decidiu mudar de São Paulo. E a gente precisava morar num raio ali de no máximo 100 quilômetros, porque a minha vida já estava voltada para São Paulo, porque eu já estava trabalhando no Premier Futebol Clube, mesmo por cachê. Aí a gente foi conhecer de verdade Sorocaba. E logo de cara, minha mulher gostou da cidade, eu já estava na Rádio Cruzeiro, já tinha começado o meu trabalho na Rádio Cruzeiro aí de Sorocaba, e aí uniu o útil ao agradável, né? Você vê que a minha vida em Sorocaba, né, a nossa vida foi longa, durou 8 anos, e eu só mudei de Sorocaba pelas circunstâncias. Sim. Porque eu fui demitido do grupo Globo em 2018, e dia 20 de agosto de 2018 eu fui mandado embora do Grupo Globo, e aí eu tinha um vínculo com o Ribeirão Preto, e que o sorocabano, até o penapolense, não me interprete mal quando eu demonstro toda essa paixão aqui por Ribeirão Preto, que é uma coisa fora da realidade, é uma coisa espiritual que eu tenho aqui com Ribeirão Preto. Eu já tinha morado aqui em Ribeirão Preto 5 anos, e era um sonho um dia, pelas amizades que eu fiz aqui, os relacionamentos, um dia era um sonho voltar para Ribeirão Preto. E como é que a gente decidiu isso aí? Quando eu saí do Grupo Globo, a visibilidade que eu tinha em Ribeirão para voltar a trabalhar era muito maior do que Sorocaba e qualquer cidade ali próximo à Grande São Paulo. Então a gente optou em vender a nossa casa em Sorocaba e comprar uma aqui em Ribeirão Preto e mudar para Ribeirão Preto. Por quê? Eu poderia voltar ao mercado muito mais facilmente do que estando em Sorocaba, né? Então, só fiz esse preâmbulo porque, de repente, muita gente fala, pô, mas Jorge Vinícius fala em Ribeirão, mas não fala de Sorocaba. Não fala da cidade dele, onde ele nasceu, Penápolis. Falo sim. Sou muito grato pelo que Sorocaba ofereceu para mim, mas Ribeirão Preto é uma coisa, assim, de amor, né? De um caso de amor que a gente não explica. Então, eu gosto de deixar bem claro essa situação. E aí, então, eu vim para Ribeirão Preto, e quando eu anunciei pelas redes sociais, as redes sociais às vezes atrapalham, e as redes sociais muitas vezes ajudam. Quando eu decidi que a gente voltaria para Ribeirão Preto, eu anunciei isso no Facebook. E naquele momento, 2 emissoras começaram
a me disputar. Uma delas afiliada à Globo, aqui a IPTV, e o Grupo Tati, onde eu estou hoje. E eu estava com um pé e meio na IPTV, para narrar pela rádio CBN aqui, para participar de programas na TV, na IPTV afiliada à Globo aqui. Mas aí, de última hora, o Chaim Zayer, que é o empresário, dono do Grupo Tati de Comunicação, ele fez uma proposta para mim muito boa, e eu acabei optando pelo Grupo Tati. Então, eu deixei Sorocaba oficialmente, foi em janeiro do ano passado, né? Que a gente mudou para cá. Aliás, a gente chegou até a conversar, também tinha um outro projeto aqui. Falei, Jorge, tem alguma coisa? Você falou, cara, eu tô vendo, mas não tenho nada. Você tem? Eu falei, cara, eu tenho um negocinho começando aqui, mas também não tá definido, enfim e tal. E você falou, sim, cara, eu tô verdade. Vendo aí e tal. Falei, não, beleza, vê o que você consegue aí fechar e tal. E claro, foi muito melhor para você voltar a Ribeirão Preto, estar em Ribeirão Preto, comandando aí a TV Tati em todas as plataformas, como você gosta de dizer. Agora, seguinte, a gente tem o nosso quiz aqui, valendo uma parmegiana lá do Bonaparma. Bonaparma que você já conhece, lá do meu querido Roberto Passarelli, melhor parmegiana de Sorocaba. Você já cansou de comer no Bonaparma e está valendo uma parmegiana aqui no nosso quiz. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, rapidinho, Jorge, do sentimento aí, cara, que eu fiquei pensando que não é legal. Todo mundo que acaba perdendo o emprego não é legal. E no seu caso, você chegou naquilo que a gente entende por ser talvez a melhor empresa de comunicação do país, que é a TV Globo, o Grupo Globo de Comunicação. Embora você narrou muito no Sport TV, a gente falou, você fez muitos jogos nas Olimpíadas, né? Você fez por muito tempo também o intervalo no domingo, ali nos melhores momentos do intervalo, dos gols da rodada, tal, era com você, aquela coisa toda. E eu confesso que eu fiquei muito surpreso quando soube, né, da sua saída. A gente sabe dessa coisa de corta ali, corta aqui, mas a gente imaginava que os cortes já deveriam ter chegado a um ponto final, que aquele momento não era um momento de mais cortes. Você saiu e depois que a sua saída, outros também acabaram saindo. Mas enfim, cara, como é que foi? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Primeiro dia, cara, que você colocou a cabeça no travesseiro para dormir e falou, cara, eu não estou mais no Grupo Globo, eu estou desempregado momentaneamente, mas estou desempregado. Como é que foi isso, cara? A pergunta é legal, é bacana, porque o que eu pensei, nem foi na segunda-feira, dia 20 de agosto, quando eu fui deitar e dormir. Aquele dia eu dormi tranquilo. Foi o dia seguinte. Quando eu acordei, a impressão que eu tinha que eu estava morto profissionalmente. Que a minha carreira como narrador esportivo, no esporte, tinha acabado. Tinha acabado. Porque com 2 anos atrás eu tinha 46 anos. Entendeu? Como você disse, todos da nossa classe têm um sonho de chegar ali no Grupo Globo, de ser narrador de Sport TV, do Premier, de participar do show do intervalo. Várias vezes eu participei. Você não sabe, mas em 2 oportunidades bateu na trave para eu narrar 2 jogos pela Globo, pela TV Globo. Um deles foi a decisão da Copa do Brasil entre Santos e Palmeiras, que deu uma confusão com a equipe da Globo lá, que não conseguia chegar lá no Allianz Parque. Eu estava preparado, tinha acabado a novela, já estava naquele toque dos 5 segundos, 10 segundos da Globo, já anunciando a transmissão, quando o Kleber Machado entra no estúdio e consegue chegar a tempo, né? Aí o Kleber até brincou, ele falou, pô, você estava preparado aí, né? Eu não vou usar o termo que ele usou, mas claro, de brincadeira, né? Eu F pontinho, você, né? Vai, eu ferrei você, né? Você estava pronto aí, era chance para você narrar um jogo hoje, né? Então, teve essa situação. Eu quase narrei a final pela TV Globo da Copa do Brasil entre Santos, ou pelo menos alguns minutos, entre Santos e Palmeiras. E quando eu recebi essa notícia que eu estava demitido, o impacto, ele só surgiu, como eu disse, no dia seguinte, quando eu levantei. Por quê? Todas as dificuldades que eu já tive na minha carreira, lá atrás, estava na Rádio Record, acabou a equipe de esportes da Rádio Record, porque a Rádio Record virou só religião evangélica, não tinha mais. Passei por isso. Rádio Gazeta, essa equipe, a rádio que fazia esporte, praticava esporte, ela também. Chegou o dia da São Silvestre, no dia 31 de dezembro de 1996, ela acabou. Ela simplesmente encerrou as suas atividades, todo mundo demitido. Então, eu já tinha passado por essas situações algumas vezes. Só que, naquela oportunidade, eu não tinha a minha filha, eu não tinha essa preocupação.
né? Sim. Na Globo, dessa vez eu tenho uma filha, né? Eu tenho responsabilidade. Antes era arrumar a mala, ir embora para um lugar, ir embora para o outro e vamos recomeçar. Mas o impacto de sair da Globo, pô, você está demitido, caramba, com 8 anos já, lá de Grupo Globo, eu não imaginava ser demitido, porque ali para São Paulo, todas as demissões possíveis e imagináveis em termos de redução de equipe já tinham sido feitas. Ninguém esperava mais demissão em São Paulo. Tanto é que no Rio pouca gente foi demitida. Lá no Rio de Janeiro, pouca gente foi demitida. Até nesse momento agora de transição, de muita reformulação, de demissões, pouca gente, se a gente comparar com São Paulo, pouca gente no Rio, no esporte, pouca gente foi demitida. São Paulo, ali de fato, a gente sentiu muito essa situação, com muitas demissões. E aí, respondendo, para mim, tinha acabado a minha carreira como profissional. Eu falei assim, e agora, hein? Aí você começa a analisar dois lados. O lado financeiro e o outro lado, de recomeçar em qualquer lugar, porque eu gosto de trabalhar, e aí, independentemente de ser Globo, Record, Bandeirantes, Gazeta, Rádio de Penápolis... Aliás, um parênteses aí, que tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu admiro muito em você. E não pode ser diferente, mas você eu acho que é diferente nesse aspecto. Você narra, com todo respeito, um jogo de Série A3, como você narra uma decisão de terceiro e quarto lugar de uma Copa do Mundo. Você narra com a mesma intensidade, você traz a mesma emoção. Você não difere o jogo. Isso é muito legal, cara. Isso é perceptível em você. Essa é a minha entrega, entendeu? Outro dia, participando de uma live também com o meu amigo Xene, ele fez essa pergunta, até foi uma pergunta direcionada pelo André Henning, narrador do Esporte Interativo, porque cobram muito ele. O André grita muito, o Éder Luiz grita muito. E eu já ouvi isso de mim, do meu trabalho. O Jorge Vinícius grita muito, mas não é. Eu vivo na essência o evento esportivo que eu estou transmitindo. Eu não consigo entregar 50%, 60%, eu consigo me envolver 100%. E quando você se envolve 100%, você vive a intensidade daquilo que está acontecendo. Ainda mais futebol, que é emocionante, o futebol, ele é apaixonante, e eu me entrego ali, entendeu? E o narrador é vendedor de emoção. Eu preciso chamar cada vez mais meu público, atrair meu público. Como é que eu vou atrair meu público? Vendendo bem o meu produto. Qual é o meu produto? É o jogo que eu estou transmitindo. Às vezes o jogo é ruim. É jogo de Série A3, última divisão do Paulista, Série C do Brasileiro. Mas a minha entrega, o meu trabalho, ele precisa ser de primeira divisão sempre. De final de Copa do Mundo. Entendeu? Para deixar com que a pessoa que esteja me ouvindo, ela seja uma pessoa privilegiada no aspecto de entrega profissional daquele narrador que ele está ouvindo, que ele dispensou o tempo dele para acompanhar e para assistir. Então, eu penso isso. Não, perfeito, perfeito. Essa é uma coisa que eu admiro muito em você, no seu trabalho. E é muito legal, cara. Eu fiquei muito satisfeito quando você conseguiu esse trabalho aí na Tati, em Ribeirão Preto, comandando com grande visibilidade, enfim. Um time, dois times de tradição, né? Um derby regional, mas conhecido em todo o Brasil, que é o Come Fogo. E a gente torce, né, para que as equipes do interior possam sobreviver. Porque neste momento, né, com toda essa pandemia, com toda essa crise econômica no Brasil, eu acho que realmente os clubes pequenos vão passar aí por um processo difícil, ainda nesse ano, até porque não sabemos ainda qual será a consequência de tudo isso. É verdade. E deixa eu só concluir, então, a sua pergunta, qual foi a minha reação quando eu saí da Globo. Então, na terça-feira, dia 21 de agosto, quando eu acordei e me dei conta que estava fora da Globo e com uma filha para criar, você pensa em duas situações, do trabalho e do lado financeiro. Eu falei, o que eu tenho que me preocupar com o lado financeiro. Como a minha rescisão com a Globo ela foi muito boa, eu falei, deixa eu ficar preocupado com esse lado financeiro daqui 2 anos, quando o dinheiro acabar. Dá para eu controlar 2 anos na minha vida se eu mantiver o mesmo padrão de vida. Então, nessa parte, eu não vou me apavorar. Agora, o que eu preciso é voltar
ao cenário, a estar na ativa de novo. E aí eu tive essas duas grandes propostas aqui de Ribeirão Preto, fechei com o Grupo Tati e trouxe um pouquinho da experiência vivida pelo Sport TV. Porque aqui o Grupo Tati ele é multiplataforma. O que é multiplataforma? É a mesma programação que vai para TV Tati, canal aberto digital, TV Tati, canal fechado da NET, claro, aqui, para uma emissora potente, FM 91.3, para a histórica Rádio 79, M590, live do Facebook, aplicativo, YouTube e portal. Então, veja só, nós temos uma multiplataforma de verdade. Aí, quando eu cheguei aqui, a gente tinha que aproveitar isso. Eu pensei, por que a gente não pode fazer aqui o que o Sport TV faz para os times grandes e não faz para os times menores, os times médios? Então, a gente implantou aqui esse projeto, com imagens, chegada do time, os jogadores descendo do ônibus, chegada de dirigente, acompanhando a torcida, mostrando as imagens do estádio, entendeu? Por quê? Aqui pra gente, Comercial e Botafogo são os principais produtos. Sim. Eu esqueço, falo com sinceridade, esqueço Corinthians, São Paulo, Flamengo, Santos, Portuguesa, Palmeiras. Aqui pra mim é Botafogo e Comercial. Como pra Globo, é Flamengo e Corinthians. Aqui é Comercial e Botafogo, Botafogo Comercial. E o trabalho deu tão certo que a direção do Grupo Tati, isso eu vou confidenciar a você, a direção imaginava que a gente chegaria à liderança pelo investimento na montagem da nossa equipe uns 9, 10, 12 meses depois. Em 2 meses, a aceitação desse projeto aqui em Ribeirão Preto foi tão grande, foi tão monstruosa, que hoje a gente, graças a Deus, esse trabalho aqui, a gente tem aí um leque muito grande de anunciantes. E eu vou te contar só um caso rapidinho. O City Tortas e o City Bar em Campinas, o J Santos, meu amigo, procurou a gente, fez um contrato aqui anunciando o restaurante dele lá de Campinas 6 meses. Que legal. Pela intensidade, pelo volume de audiência, através de rede social e de tudo aquilo que a gente faz. Isso aí é bacana, isso aí é muito legal, né? Muito legal, muito legal. E aqui em Sorocaba a gente está no mesmo caminho aqui, com toda a equipe da Band FM também. Agora estamos aí com um canal no YouTube, o 102 Play também. A gente está com essa interatividade no Instagram, enfim. É essa comunicação, de fato. A Band FM, que em Sorocaba já há quase 4, 5 anos, é a líder de audiência, a rádio número 1 em Sorocaba, né? O pessoal com 102.7 Sorocaba. Em São Paulo, já há quase 10 anos lá com o nosso querido Murilo Júnior também, primeiro lugar na audiência em São Paulo. Então, a gente também seguindo os passos aqui, sempre levando entretenimento, levando qualidade de informação aos nossos ouvintes, né? E com a nossa equipe lá, eu, Lucas Pedroso, que é o nosso chefe, diretor de jornalismo, com o Adriano Castor, a Adriana Fratini e o Caju, enfim, a equipe, Douglas Vale. Pede para ele me contratar, ô Paulo, pede para ele me contratar. Ele contrata ou não? Ah, fácil, ele contrata fácil. Vou falar com o Theo, que é o homem do dinheiro, vai contratar muito fácil. Meu querido... Uma curiosidade... antes da gente ir pro quiz aí e tal, uma curiosidade. Você sabe que eu já fui proprietário, né? Com 15% de uma rádio, já fui dono de rádio. Você sabia ou não? Não sabia não, cara. Band FM. Lá em... Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos. Nós que inauguramos a Band FM, ela fica em Santa Cruz do Rio Pardo, mas direcionada ali, né? Para Ourinhos, que é a cidade maior daquela região. Próximo muito ali, faz divisa com o Paraná, e nós que implantamos lá. Eu de sócio com o Carlos Hernandes, que já tinha uma experiência, proprietário da Band FM de Rio Preto, o sócio meu, o Hernandes, Band FM de Tupã, e agora a Band FM de Araçatuba. Ele abriu faz pouco tempo lá, também inaugurou a Band FM em Araçatuba. E na época eu fiquei sócio dele, e a gente começou do zero, inauguramos a Band FM, que tem até hoje lá em Santa Cruz do Rio Pardo. 15% só, mas tive essa experiência. Ô, Theo, 15%, vamos conversar. Muito legal. Essas são as experiências aí do rádio esportivo, do rádio de uma forma geral. A gente que é apaixonado por rádio, cresceu. Eu comecei com rádio com 16 anos, em Sorocaba, na época. A equipe 1080, Rádio Clube de Sorocaba, era uma das mais fortes do interior de São Paulo, uma equipe muito forte. E eu aprendi com os meus mestres aqui em Sorocaba, já o saudoso Jurandir Mateus, com J. Monora, meu grande mestre, com Clodoaldo Armando Júdica, que
foi referência como repórter. Enfim, é que a gente tem aí tem esse espelho, né, cara? A gente vai se espelhando nesses caras e vai aprimorando e vai seguindo, e essa paixão pelo rádio. Comecei com um rádio escuta, ficava num cubículo no 14º andar aqui na Rua São Bento, com aqueles rádios enormes, né? Ouvindo 2 emissoras ao mesmo tempo, anotando no papelzinho e levando lá para o plantão. Falar, e muito telefone naquela época. Rádio escuta, você ligava para as rádios do interior e ficava... Verdade. Conhecia todo mundo no telefone. E aí, como é que foi? Não, aqui saiu o gol. E a renda aí, como é que foi? E aí depois tinha aquele balanço final, depois do jogo principal, né? E até tarde da noite, 8, 9 da noite. Enfim, a gente comecei com 16 anos. Com 16 anos. Eu também. Eu com 16. É isso aí. E hoje, viu, Paulo? Ô, Paulo, e hoje o cidadão entra lá, o plantão, põe no site do futebol interior, placar do UOL, placar do Globoesporte.com. Tá tudo ali, rapaz. Simplificou muito o trabalho. Perdeu um pouco aquele romantismo que a gente tinha, né? Aquele sonho do rádio e tal. Eu me lembro, rapidinho, aqui estou quase em cima da hora, mas me lembro a primeira vez que eu fui transmitir um jogo em São Paulo, e foi no Morumbi. Isso na década de 91 para 92, assim. E caipirão ainda, tal. Meu negócio era só Sorocaba, tal. E, pô, aquela época com fio, aquela coisa toda, que você passou muito por isso, talvez. E aí, quando eu cheguei no saguão do Morumbi, eu me deparei, naquela época, Oswaldo Pascoal, José Calil, Mar Garrafa, Roberto Monteiro, Capriotti. E aí era muito legal na época que era mais ou menos assim, os microfones ficavam como se fosse um preguinho assim no saguão ali do Morumbi, cada um, né, da sua emissora e tal. E aí os caras chegavam, pegavam, e aí eu primeiro falei, caraca, meu, como esses caras fazem isso? E passou 1 ano, 2, eu estava lá com os caras fazendo a mesma coisa. Então, esse era um sonho de criança mesmo, cara, para chegar a ter esse trabalho e, graças a Deus, também consegui. Agora o nosso quiz aqui, amigão. A gente tem 18 minutos para responder 10 Vamos lá. Aqui. Tem que ser no pique. Vamos lá. Tem que ser no pique. Então, o nosso quiz... É o Parmejana da Bona Parma, é isso? Parma, valendo um Parmejana. O Átila deu um migué. Porque o Átila, bicho... Aqui a questão é a seguinte. Da pergunta 1 à pergunta 7, vale 1 pontinho. Aí as 3 últimas é sobre Copa do Mundo. Então, a 8 vale 2 pontos, a 9 vale 13 e a 10 vale 4. Somando, dá um total de 16. Aí o Átila começou mal. Ele deu um sinalzinho de zap para a namorada, para a esposa, que você sabe muito bem quem é. E aí, rapaz, virou o jogo. Virou o jogo. Foi malandro, Átila. Mesmo ele está sendo líder aqui. Então, ó, seguinte, vamos começar rapidinho aqui. A gente vai começar falando de automobilismo. São as 2 primeiras perguntas. Beleza? Vamos lá. Beleza. Grande Prêmio no Brasil de Fórmula 1. Fórmula 1 que acontece no Brasil desde 1972. A maioria das provas aconteceram no Autódromo José Carlos Patti, nosso autódromo de Interlagos, mas durante um período, que foi 78 e depois de 81 a 89, foi lá no Rio de Janeiro, de Jacarepaguá, no Autódromo Nelson Piquet Internacional, Nelson Piquet. O que eu quero saber é o seguinte: Fórmula 1, Grande Prêmio do Brasil, 23 de janeiro, 77, meu camarada. 77. Foi a segunda prova da temporada. Eu quero saber quem venceu essa prova no Brasil em 77. 3 opções para você. Diga. Niki Lauda, Carlos Reutemann ou James Hunt? Picotou aí, eu não ouvi. Niki Lauda, Carlos Reutemann ou James Hunt? Grande Prêmio do Brasil 77. De Fórmula 1 de 1977, é isso? Já pesquisou pra caramba. Quais são as opções? As opções são Carlos Reutemann, Niki Lauda e James Hunt. Eu vou chutar aqui no Niki Lauda. O Niki Lauda não foi, não. Foi o Carlos Reutemann, correndo pela Ferrari, o argentino. Automobilismo sempre não foi meu forte. Essa aqui é moleza, no pique. Temporada de Fórmula 1 de 1984. Te lembra alguma coisa ou não? Temporada de Fórmula 1 de 1984? Isso. Foi o ano que começou para valer a carreira de Ayrton Senna? Isso aí. Foi a 35ª edição da Fórmula 1, né? Dos GPs aí de Fórmula 1. E olha, foram 16 corridas em 84, ok? Foi o ano que o Senna estreou. E foi um ano que realmente foi disputado até a última corrida para sair o campeão. Mas o que eu quero saber é o seguinte: você lembra qual que era o carro do Senna em 84?
Era uma Lotus, não era? Não, era uma Toleman. Eu quero saber o número do carro, camarada. O número do carro do Senna era 10, 18 ou 19? O número do carro do Senna? 10, 19 ou? 10, 18 ou 19? 10, 18 ou 19. O número do carro do Senna era o 19. Agora, a dona Daniela tá ajudando. Daniela, né? Daniela tá dando uma ajudinha aí. Vamos lá. Mas não tá aqui não, ela tá dando banho na Maria Luísa. Aliás, Maria Luísa, que com certeza será artista, né? Porque pelo que a gente acompanha nas redes sociais aí, top demais. Eu falo para ela, não siga a profissão do pai, hein? Escolha uma profissão. Pergunta 3, essa tranquila. Jogos Olímpicos, ok? 2000, sabe onde foi disputado? Lembra? Em 2000... Foi na Austrália? Isso, foi em Sydney. Sim. Foi em Sydney, os Jogos Olímpicos, de 13 de setembro a 1º de outubro de 2000. O que eu quero saber é o seguinte, essa é nossa, não tem como errar. Futebol na Olimpíada. Quero saber quem conquistou a medalha de ouro em 2000. Em 2000... Argentina? Não. 2000, errei, tá vendo? 2000 aconteceu o seguinte, a final foi entre Camarões e Espanha. Camarões eliminou a Argentina na semi, Camarões e Espanha. Aí deu um empate, nos pênaltis, Camarões levou. A Espanha, levou. Desculpa, Camarões ganhou o título. Foi a primeira vez que uma seleção americana. Só pergunta fácil aí você arrumou pra mim hoje, hein? Tranquilinho aqui, no pique aqui. Agora futebol brasileiro, Copa do Brasil. Copa do Brasil já transmitiu demais. Mas não esque... Mas eu transmito o jogo. Se é uma coisa que eu não guardo, é resultado de jogo de futebol. Você sabia? Eu não consigo guardar nada. Mas essa aqui é molezinha. 2005, a Copa do Brasil deu uma zebraça, porque um time do interior do Brasil é que conquistou. Quero saber qual foi. Santo André, Juventude ou Paulista? Foi Paulista de Jundiaí. Matou. Não, só matava fácil. Lembra contra quem foi, né? Foi contra o Fluminense? Contra o Fluminense, final em São Januário. Sim. O Soró foi na rede, enfim. O Paulista conquistou o título da Copa do Brasil, que em 2013 já havia sido conquistado também pelo Santo André e ganhou no Flamengo no Maracanã, também lembra bem disso aí. Vamos lá, mais uma pergunta, futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro de 1978, eu adoro história, 1978. 78, vamos embora. Final histórica. Agora você está entrando na minha área, hein? Final histórica, 2 jogos, Guarani e Palmeiras. Primeiro jogo, Arnaldo apitando, 104 mil no Morumbi. O Guarani, em pleno Morumbi, ganha do Palmeiras 1-0. Gol de... Careca. Não, Zenon. Estou no primeiro jogo ainda. Zenon. E nesse primeiro jogo também teve um outro fato interessante, que foi a expulsão do Leão, Emerson Leão. Do Emerson Leão. Você lembra aí. Quem é que foi pro gol? Nesse jogo ou no jogo posterior? Nesse jogo. Por enquanto a pergunta não é essa, só estamos batendo papo aí. Foi o Escurinho, lembra do Escurinho? Atacante? Escurinho, que depois jogou no Inter. Aí pênalti, não conseguiu. E o Guarani ganhou o jogo. Beleza. Fomos pro segundo jogo, Gilmar jogou no gol aí e tal, né? 27 mil pessoas no Brinco em Campinas e Careca foi na rede, vitória do Guarani e o Guarani acabou conquistando o título. O que eu quero saber é o seguinte, o Guarani jogou a final com o Palmeiras. Eu quero saber quem que o Guarani eliminou na semi para chegar na final. 3 opções, vai? Vamos lá. Flamengo, Vasco ou Grêmio? O Guarani eliminou o Flamengo. Eliminou o Vasco. E 2-0 em Campinas e 2-1 no Maracanã. Zenon arrebentou com esses 2 jogos. 78. E o Palmeiras? E o Palmeiras eliminou quem? Você lembra ou não? O Internacional. Sim. O Palmeiras eliminou o Internacional. Pô, tá indo bem. Mais ou menos, né? Como diria o outro. Futebol paulista. Esse aqui também é histórico. Vamos lá. 93. Lembra? Lembro. Quem foi campeão? Em 93 foi o Palmeiras. Palmeiras, que não vencia há 16 anos o campeonato.
2 jogos Isso. emblemáticos. O primeiro jogo deu Corinthians, o Porco do Viola, lembra a história do Porco do Viola na comemoração? Não é isso? Sim. E a decisão foi no dia 12 de junho de 1993. 93, Morumbi. Dia dos Namorados. José Aparecido de Oliveira no apito. Vitória, né, massacrante do Palmeiras, de 4. No final, o Ronaldão, goleiro, também foi expulso. Nosso querido Wilson Macarrão sai do banco para ela. Mas tudo isso faz parte da história. O que eu quero saber é o seguinte, meu amigo. Foram campeonato inchado. 30 clubes naquela época. Tinha o módulo verde e o módulo amarelo no Campeonato Paulista, 30 equipes, né? Entre os grandes da capital e mais todos do interior, e 38 jogos. E o Palmeiras conseguiu o título com Vanderlei Luxemburgo, né? Foi o primeiro título do Vanderlei dirigindo o Palmeiras. O que eu quero saber é o seguinte... Corinthians era comandado pelo Nelsinho Batista. Exatamente. Quero saber o seguinte, o Palmeiras foi campeão com quantas vitórias nesse campeonato? Com 24, com 26 ou com 28? Essa vai ser no chute também. O Palmeiras foi campeão paulista com 24 vitórias. 26 vitórias o Palmeiras conquistou. 26. Boa. Você vai ter que se recuperar na Copa do Mundo, amigão. Vem, cola em mim aqui que tem mais uma de Campeonato Brasileiro. Essa aqui é o seguinte. Você lembra quando começou o Campeonato Brasileiro por pontos corridos? Por pontos corridos agora foi em 2003. 2003. Quem foi o campeão? Cruzeiro. Cruzeiro. Quem era o técnico? Vanderlei Luxemburgo. Sensacional. Eu quero saber o seguinte. Quantos gols o Cruzeiro marcou? 98, 102 ou 104? 98 gols. Poxa, tá mal de chute, foi 102. Com direito na última rodada, em plena Fonte Nova, ganhou de 7 do Bahia. Você lembrava disso? O Cruzeiro ganhou de 7 do Bahia na última rodada. Bicho. Não é de jeito nenhum. Agora a Copa do Mundo. Copa do Mundo é tranquilo. Copa do Mundo, a gente sabe, estuda a Copa do Mundo, é tranquilo. Vamos para 1990, a Copa da Itália. Aliás, muita gente critica, Lazzaroni, realmente o resultado foi péssimo, mas aquela seleção tinha bons jogadores, tinha um clima muito ruim, você lembra disso, né? A questão da grana, o Tafarel, Bebeto, Romário, aquela coisa toda. Enfim, mas era um bom time, jogou bem contra a Argentina, acabamos perdendo, né, o gol do Canidia. Mas o que eu quero saber é o seguinte, o Brasil estreou nessa Copa contra a Suécia, ganhou 2-1, 2 gols do Careca. Depois o Brasil jogou contra a Costa Rica, primeira fase. Ganhou da Costa Rica também, 1-0. Depois jogou com a Escócia. Contra a Costa Rica, 1-0, gol do Miller. Jogou com a Escócia, também ganhou por 1-0, 100% de aproveitamento. Que eu quero saber é o seguinte, nesse terceiro jogo foi 1-0 Brasil. Quem marcou? Sócrates. E Sócrates? Estamos em 90, amigo. Ah, não, 90, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Miller, aí, quase. Miller. Miller. Eu pensei no negócio, você estava falando, contando da Escócia, contando... Porque o Brasil tem essa, né, em Copa do Mundo. Ele repete muitos adversários, né? Em 82 jogou contra a Escócia. Pois é. E depois foi jogar lá na frente também, em 98, a estreia do Brasil na Copa de 98 da França foi contra a Escócia também. Com César Sampaio na rede, né? Isso. Gol do Miller. Miller, acertou. Pergunta 9. Copa de 90. Você estava lá em 94, né? Estava lá. 94. A gente já falou muito sobre a Copa de 94. Foi a 15ª edição. Você sabe que até hoje o público, o maior público de Copa do Mundo foi em 94. Até hoje não se bateu esse recorde ainda não. Né? E o país que não tinha muita tradição, os caras armaram a Copa. Não. E um detalhe, o norte-americano, a gente saía lá nas ruas de Dallas, o norte-americano não sabia, o morador lá dos Estados Unidos, ele não sabia, o norte-americano, que estava acontecendo uma Copa do Mundo de futebol no país dele. O maior evento esportivo do mundo. Né? Quero saber o seguinte, todo mundo já sabe, ganhamos a Copa. Qual foi a seleção que teve o melhor ataque? 3 opções para você. Brasil com 13 gols, Suécia com 15 gols ou a Bulgária com 16 gols? Bulgária. Pois é, foi a Suécia, cara, com 15. Errei de novo? A Bulgária teve o artilheiro da Copa. O Stoichkov, não era? Jogou no Barcelona. Então foi pois é, por isso. Eu fui induzido. Eu narrei muitos jogos da Bulgária, inclusive a decisão do terceiro lugar contra a Suécia.
Risto Stoichkov. Ele fez gol pra caramba nessa Copa, né? Então, eu já fui induzido ao erro aí, tá vendo? Ó? Pois é. A última pergunta, essa eu deixei para falar de um cara que não tenho dúvida nenhuma, que eu sou muito fã e você também é muito fã. Não tenho dúvida que você é fã desse cara. Arthur Antunes Coimbra. Zico. Zico é o seguinte. Zico é um cara que... Eu não vi o Pelé jogar, você também não viu o Pelé jogar. A gente ouve as histórias do Pelé. Mas eu acho que aqui no Brasil, o Zico foi realmente o grande ídolo, né? O cara que jogou demais. A nossa geração, o Zico marcou muito, né? Tivemos outros grandes jogadores, o Sócrates e tal, brilhou muito no Corinthians. Se eu tivesse que dar um par ímpar aqui no Brasil, sem ser o Ronaldinho Gaúcho, que eu acho que é meio fora da curva, junto com o Ronaldo, para mim, um dos melhores jogadores que eu vi jogar foi o Miller. Miller jogou demais, né? Mas o Zico é o Zico. E a pergunta sobre o Zico é o seguinte: o Zico é o maior artilheiro do Maracanã, são 334 gols em 435 jogos. Só em Campeonato Brasileiro no Maracanã ele marcou 135 gols. Foi campeão brasileiro 80, 82, 83 e 87 da Copa União. Foi campeão da Libertadores, né, com o time do Flamengo. Aquele timaço do Flamengo de 80, 81, também acho que foi o melhor time que eu vi jogar até hoje. A memória de futebol é aquele time do Flamengo que encantou. Quero saber sobre o Zico o seguinte. Estou correndo aqui porque a gente tem tempo. Quantos gols o Galinho marcou em Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira? Tem 3 opções: 4, 5 ou 6. Lembrando que ele participou da Copa de 78, da Copa de 82 e da Copa de 86. Tem as opções aí ou não? 4, 5 ou 6. 4, 5 ou 6. Isso. O Zico, com a camisa da seleção em Copas do Mundo, fez 6 gols. Putz, cara, ele fez 4 gols, cara. Olha só, o Zico em 78... O aproveitamento do Zico é igual o meu aqui. Em 78, o Zico marcou o gol no último minuto do jogo contra a Suécia na estreia. A hora que a bola viajou, o juiz terminou o jogo. Você se lembra disso? Foi 1-1. O Reinaldo fez o gol do Brasil e aí o gol do Zico foi anulado, né? Então terminou 1-1. Aí o Zico não marcou mais. Aí em 82 ele marcou 4 gols. E em 86 ele podia ter marcado o 5º e aquele fatídico pênalti que ele entra e perde contra a França. Então são 4 gols. É isso aí. Então, meu amigo, aqui são 2 pontinhos, 3 pontinhos, 4 pontinhos. Acho que eu fui péssimo dos péssimos, hein? Como diria Paulo Roberto Martins, 5 pontos. Mas olha, o meu querido Roberto Passarelli, lá no Parmegiana, no Bonaparma, ele vai te receber de portas abertas quando você estiver aqui em Sorocaba, numa visita à nossa cidade. Jorjão, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Tenho falado isso para todo mundo aqui nas nossas lives, que todas as pessoas que eu fiz o contato, de primeira, ninguém falou assim, preciso ver, que horas vai ser, não sei, não tem isso. Não, vou, fala quando é. E você, mesma coisa, te liguei, uma segunda-feira de manhã, estou montando esquema aqui e tal, e na hora você falou, não, só agenda aí e me fala. Então, cara, muito obrigado, gratidão, torço muito por você. Aqui em Sorocaba bombou, aqui não deu para falar todo mundo, o Tardelli entrou aqui, nosso querido comentarista Antônio Tardelli, o Gerson Júnior, que é o nosso narrador aqui, que é fã do seu trabalho incondicional, e o Gerson crescendo muito narrando basquete. O Gerson está muito bem narrando basquete. Enfim, tem aqui bem mesmo. O Antônio Soares também participando conosco aqui, o Anderson Proença também participa. Enfim, muitos dos nossos ouvintes interagindo aqui na nossa live pelo Instagram da Band FM. Cara, obrigado, sorte para você, sucesso. E nós estamos aqui sempre acompanhando o seu trabalho. Obrigado. Antes de terminar, eu só quero pedir desculpa aqui para o Flávio Cardoso, que entrou aqui e falou assim, para de gritar. Acho que eu estou falando numa intensidade, num tom, né, acima, os 2 pontos, que é do meu estilo aqui, porque eu estou te ouvindo baixo, e como eu te escuto baixo, eu acho que eu tenho que exagerar um pouquinho aqui, aumentar o meu volume aqui na voz, na garganta, para você me ouvir bem aí. Então eu peço perdão aqui ao Flávio Cardoso, tá ótimo aqui. Que falou, fala baixo. Mas eu que te agradeço, agradeço esse espaço. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo sucesso, pelo trabalho de vocês aí, trabalho de excelência na Band FM da nossa querida cidade de Sorocaba, e já estou devendo uma visita aí já faz um tempinho, ainda mais com essa pandemia que eu não visito Sorocaba, mas indo a Sorocaba farei questão de visitá-los aí na Band FM e comer o melhor parmegiana que a gente tem aí do Bonaparma com absoluta certeza. E pode contar comigo, tá bom?
para qualquer convite aí. Eu só não sou bom de quiz. De quiz você viu que eu não sou bom, mas de tomar uma cervejinha, um chopinho e comer um filé parmegiana, eu sou ótimo. E contar história, né? Que a gente vive de contar história. A resenha, sem dúvida alguma. Um beijo para a esposa, um beijo para Maria Luísa e continua aí com as lives com a Maria Luísa. A gente está acompanhando aqui todos os vídeos, tal, cantando, brincando com o cachorrinho, dançando. Ela tá na crista da onda aí. Parabéns.